Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6 e 7, a Bíblia diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. No versículo 7 ele diz: Cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama a quem dá com alegria. Sabe, irmãos, que diante de um momento como esse, nós temos uma grande oportunidade de sondar o nosso coração. E a Bíblia é bem clara, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, ele diz: olha, cada um contribua segundo aquilo que está proposto no seu coração. É certo que ele está falando aqui sobre um princípio estabelecido por Deus, o princípio da liberalidade, o princípio do dar, o de ser generoso. Dízimos, irmãos, é 10% daquilo que chega nas nossas mãos, dos rendimentos que chegam até nós. E nós sabemos que o dízimo é um ato de fidelidade nossa para com o Senhor. Agora, irmãos, a oferta é segundo aquilo que está proposto no coração, é um ato de generosidade, né? Dízimo está completamente ligado à fidelidade, mas a oferta está ligada à generosidade. A Bíblia diz que o Senhor ele tem nos enriquecido em tudo para toda generosidade. E nós não somos, irmãos, daqueles que retêm além daquilo que convém, porque a Bíblia diz que isso é para pura perca, mas nós somos liberais. Pessoas que entenderam o propósito de ter sido redimido, resgatado do império das trevas, pessoas que caminham como pessoas prósperas, né, que são abençoadoras do reino de Deus. E sabe, queridos, que Deus conta conosco, né? Ele não conta com as pessoas aí fora, pessoas que não têm um conhecimento da palavra. Pode ser que essas pessoas elas se levantem para isso, e muitas pessoas têm se levantadas, né, para esse propósito. Mas Deus conta conosco, irmãos, que somos filhos dele. Pessoas que têm o entendimento da palavra, pessoas que entenderam que dízimo não está ligado ao que foi atribuído a uma maldição da lei, mas um princípio que Deus estabeleceu desde o início. Nós vemos ali, por exemplo, Abraão, devolvendo o dízimo a Melquisedeque, que é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão, com muita honra ao Senhor. E é assim que nós devemos fazer. Quando o apóstolo Paulo ele diz, olha, cada um vai contribuir segundo o que está proposto no seu coração. Deus ele nunca vai propor no nosso coração, irmãos, algo tirado da avareza. Deus nunca vai propor algo no nosso coração, algo dado com ingratidão. Deus nunca vai propor no nosso coração algo que a gente tenha que dar como um pesar. Não, porque ele diz, olha, não seja por pesar, nem tampouco por constrangimento, também não seja por necessidade, mas que seja com alegria, com o entendimento que o Senhor, ele é digno de tudo, como nós cantamos agora há pouco, digno da nossa honra, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração, digno de receber de nós a primeira parte que chegou até nós como os nossos rendimentos. Então eu queria que com essa consciência, essa manhã, você separasse o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor bem generosa. Se você quer fazer por meio de dinheiro espécie, aí à sua frente nas cadeiras, você tem envelopes para você fazer por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás tem uma maquineta com a tesoureira que está lá posicionada para que você possa fazer por meio de cartão de crédito ou débito. Se você quer fazer por meio do Pix, tem a chave Pix aqui no nosso telão e você pode fazer por esse mecanismo. Você que está em casa, está cultuando ao Senhor e deve participar desse momento usando aí o QR Code ou o Pix que apareceu na tela do seu aparelho eletrônico. Tá bom? Então nós temos aí vários mecanismos, razões, formas, motivos para poder contribuir no reino do Senhor por meio dos nossos bens também. Amém? Você já separou esse seu dízimo, a sua oferta? Levanta bem alto aí o teu envelope, a tua mão, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de dizimar, de ofertar na sua casa com o entendimento, Pai, que nós não fazemos isso por tristeza, nem por necessidade, e nem fazemos isso, Senhor, por interesse, mas nós fazemos isso, Pai, porque sabemos que você é digno da nossa adoração, do nosso louvor, é digno, Pai, de nós reconhecermos você também por meio dos nossos bens. Nós queremos, Pai, consagrar cada dízimo e cada oferta a você essa manhã, e eu quero declarar, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos, uma colheita sobrenatural, abundante, extraordinária, uma justa medida. No nome de Jesus é assim que nós oramos, e é assim que nós declaramos no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Saia do seu lugar, venha ofertar, venha dizimar com alegria. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes
que eu pudesse ver, eu criei. Antes da porta se abrir, eu bati. E antes de receber, eu pedi. Antes que eu pudesse achar, eu busquei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção. Meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu me ensinas a beleza de existir. Inspirado por tua vida, tua própria vida, amigo fiel. Tu és amigo fiel. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos, Senhor, de termos um lugar para recebermos a Sua palavra, para nós congregarmos, Pai, para receber instruções, receber a Tua palavra poderosa, Senhor. A Sua palavra que muda rotas, altera cenários. A Sua palavra que muda diagnósticos, que transforma dor em alegria, que transforma doenças em cura. A Sua palavra, Senhor, que transforma realidades de escassez, de falta, de necessidade, e faz com que nós prosperamos e tenhamos tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida de resultados, Senhor, nas nossas vidas financeiras, nos nossos trabalhos, nos nossos negócios. Pai, a Sua palavra, ela é poderosa para alterar qualquer cenário, para mudar qualquer diagnóstico, para mudar qualquer condição. Não há impossibilidades para o Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que transforma aquilo que a mão humana não pode transformar. O Senhor é o Deus, o nosso Pai, aquele que muda toda e qualquer realidade, debaixo da Tua poderosa palavra. Senhor, nós cremos que nós estamos em um ambiente de unção, um ambiente de poder, Senhor. Um ambiente que transforma, Senhor, as nossas vidas. Ah, Senhor, que alcança o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo.
Um ambiente de milagres, um ambiente de poder, um ambiente onde condições naturais que estão contrárias à palavra do Senhor, e porque nós estamos nesse lugar, nos movemos em fé, então o seu poder transforma essa realidade. Ei, Pai, nós sabemos que nós estamos debaixo da sua mão poderosa. A sua mão poderosa que transforma rotas, que levanta o abatido. A sua palavra e a sua unção poderosa que curou tantos leprosos, que ressuscitou mortos, que curou a mulher do fluxo de sangue. A sua palavra e a sua unção poderosa, Senhor, que mudou aquilo que homem nenhum poderia mudar, que transformou cenários. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por esse ambiente. Para nós não é comum, Senhor. Esse lugar não é um lugar comum, Senhor. É um lugar poderoso. É um lugar de unção, é um lugar de transformação. É um lugar de mudanças. É um lugar de milagres, é um lugar de poder. É um lugar onde mortos vão ressuscitar. Não só mortos ressuscitando naturalmente, mas sonhos sendo ressuscitados, chamados sendo despertados, aqueles que estavam estagnados sendo levantados, aqueles que estavam parados se levantando debaixo da poderosa mão do Senhor. Aleluia, obrigada, Senhor. Ah, Pai, o que nós poderíamos dar a Ti, Senhor, por tanto bem que o Senhor tem nos feito. A Tua bondade e a Tua fidelidade tem nos seguido em todos os dias da nossa vida. Todos os dias, Senhor, nós temos visto a Sua mão poderosa. Todos os dias, Senhor, nós temos visto o Senhor nos cercando. O Senhor cuidando de nós, o Senhor cuidando dos nossos. O Senhor cuidando dos nossos pastores, o Senhor cuidando das nossas lideranças. Pai, eu tenho visto o Senhor cuidando dos membros da nossa igreja. Ah, Senhor, nós só podemos levantar as nossas mãos e Te bendizer e dizer que o Senhor é bom, que não existe outro igual a Ti e não existe outro além de Ti, Senhor, nas nossas vidas. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Nós Te exaltamos nessa manhã, Te adoramos, Te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Mas nós nos alegramos porque sabemos que o Senhor vai nos surpreender, porque o Senhor vai fazer muito mais. Até aqui nós temos provado de uma medida, mas vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou um tempo sobrenatural. Um tempo abundante. Um tempo de milagres na sua casa, nos seus negócios. Ei, o Senhor tem preparado e colocado diante de você um tempo sobrenatural que os muitos anos do seu trabalho não poderiam te proporcionar. Eu posso ver lugares sendo ocupados. Eu posso ver você se sentando nessa cadeira que você nunca imaginou que poderia estar sentado. Você pode estar dizendo aí no seu coração, ou no seu pensamento, ou o diabo tentando roubar a inspiração divina dessa palavra, mas fica conectado. Não é a graduação que vai te colocar nesse lugar. Não é a força do seu braço, é o seu coração quebrantado e proposto a obedecer às instruções de Deus. Sabe qual é o título que vai te fazer sentar nessa cadeira? Filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Esse é o tempo dos improváveis. Esse é o tempo dos lugares improváveis. Os lugares onde as pessoas olhavam e não tinham resultados. Mas o Senhor está preparando esse tempo. Chegou o tempo, vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou do tempo, do lugar da escassez, muita prosperidade. No lugar onde ninguém acreditava, Deus semeando e plantando. E frutos poderosos transbordando nesses lugares.
Ei, você tem pregado a palavra do Senhor com a sua vida. Vem a hora e já chegou o tempo. Ei, de você ver os frutos na sua família. Ei, vem a hora e já chegou o tempo de você ver os frutos transbordando nos seus familiares, nos seus círculos de amizade. Se prepara, senta e se prepara e descansa, porque assim diz o Senhor. Aleluia, frutos incontáveis na sua família, no meio da sua parentela, no meio dos seus. Vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Esse negócio, esse empreendimento, essa empresa grande não é para pessoas que vieram do bairro que você veio. Vem a hora e já chegou. No meio das impossibilidades, dos relatórios contrários, daquilo que o natural dizia não, o Senhor está dizendo para você sim. Vem a hora e já chegou, pastor Bruno. Vem a hora e já chegou, pastor Bruno. Vem a hora e já chegou do Senhor ver a sua igreja lotada, da igreja que o Senhor lhe colocou. Vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou, queridos. Vem a hora e você já chegou dessa ideia que o Senhor colocou no seu coração. Aleluia. E fazer funcionar. Ei, se prepara. Se prepara para esse tempo. Se prepara para esse tempo. Se prepara para essa cadeira. Se prepara para essas posições. Amém? Graça e paz, queridos. Bom dia. Muito obrigada, gente. Bom dia. Tudo vai bem com vocês? Glória a Deus. O Senhor é bom, né? O Senhor tem dispensado às nossas vidas palavras poderosas. Nós não podemos dizer que não somos bem alimentados. Nós somos bem alimentados. Amém? Nós temos recebido da parte do Senhor porções poderosas, preciosas, inspirações da parte dEle para transformar de fato a nossa vida. Olha, a gente precisa entender que quando nós nascemos de novo no nosso espírito. Mas existem coisas da parte de Deus para nós desfrutarmos na nossa vida natural. E esse resultado vem à medida em que nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, eu queria que você abrisse esse texto. Nós vamos falar hoje sobre uma mentalidade do reino de Deus. Amém? A gente não pode ficar, eu vou já ler o texto, você pode abrir, mas a gente não pode ficar, queridos, na nossa cabeça, imaginando que nós recebemos Jesus e tudo que Ele tem para nós é nos livrar do inferno. Tudo que Ele tem para nós é só uma vida na eternidade. Quando eu chegar na eternidade, eu vou desfrutar do melhor de Deus. Quando eu chegar no céu, eu não vou ter problemas. Quando eu chegar no céu, eu vou ter os resultados que Jesus conquistou para mim. Mas eu quero dizer para você, não projeta para o céu o que Ele conquistou para hoje. Sabe, o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, Ele tem para hoje. E é por isso que nós vivemos por fé. É por isso que nós precisamos viver por fé na palavra de Deus. Mas para isso eu preciso renovar a minha mente. Queridos, nós não vamos chegar num lugar em que a nossa mente não chegou antes. Nós não vamos ter as casas que nós dizemos que vamos ter se um dia nós não pensarmos nessas casas. Se não nos vermos nos nossos pensamentos antes de termos o natural, nós não vamos obter esse resultado. Porque conforme eu penso, é a forma como eu creio, é o resultado que eu tenho. O irmão Reagan fala bastante sobre isso. Ele diz, porque eu penso, eu creio. Porque eu creio, eu falo. E porque eu falo, eu tenho nas minhas mãos. Quem lembra da história da mulher do fluxo de sangue? E você vai já entender, a gente vai já ler esse texto. Mas a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela foi curada, não foi porque ela tocou, não foi porque Jesus quis naquele momento, não. A Bíblia diz que ela foi curada porque ela sempre dizia consigo mesma que se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. O pensamento dela era, na oportunidade que eu tiver, que eu tocar nele, a cura vai se manifestar. E aconteceu na sua vida exatamente aquilo que ela pensou e aquilo que ela dizia. Sabe, esse texto diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos textos básicos que nós utilizamos para nós entendermos que nós somos um espírito.
que a salvação aconteceu no nosso espírito, que nós fomos feitos uma nova criatura no nosso espírito, que no nosso espírito tudo está pronto, que se morrermos hoje, partirmos para uma eternidade, porque o nosso espírito foi transformado, porque fomos feitos uma nova criatura, nós não vamos para o inferno, nós vamos para o céu, nós vamos para o Senhor, nós vamos estar com Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Amém? Então no nosso espírito tudo está pronto, tudo está feito. Mas nós possuímos uma alma. E a nossa alma consiste na nossa mentalidade, na nossa mente, nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. A nossa alma não está salva. Ela vai sendo salva à medida que eu renovo ela com a palavra de Deus. E o meu corpo ele vai ser salvo no dia em que nós formos arrebatados e que nós recebermos um corpo glorificado. Ou se nós partirmos para a eternidade antes do arrebatamento, nosso corpo vai ser sepultado. Mas a Bíblia diz que no tocar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vamos receber um corpo glorificado. Amém, queridos? Então, como eu vou viver no natural aquilo que a Bíblia diz que Jesus já conquistou para mim? Se no meu espírito está pronto, o que eu preciso fazer? Romanos no capítulo 2, no verso 12, no capítulo 12, no verso 2 diz que eu não vou me conformar com esse mundo. Eu vou renovar a minha mente com a palavra de Deus para que eu possa desfrutar daquilo que Jesus conquistou para mim. Então, queridos, se eu olho para alguma área da minha vida e que essa área não está no padrão de Deus, qual é o padrão de Deus? Bom, perfeito e agradável. Abre esse texto aí, por gentileza, Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século. Algumas versões diz, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou viver o bom, perfeito e agradável se na minha mentalidade eu ainda estou com a mentalidade de filho do diabo. Se eu ainda estou com a mente e os pensamentos no padrão do reino do diabo. De quando eu não era nascido de novo. De quando eu ainda não tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, se eu ainda estou pensando daquela forma, se alguma área da minha vida ainda tem conceitos que são conceitos da antiga Gabriela, se ainda tem pensamentos da antiga Gabriela, pensamentos que são contrários à palavra de Deus, queridos, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão desses pensamentos, desses conceitos, e eu vou aprender o que a palavra de Deus diz sobre a nova criatura que Cristo criou. Então, existem ideias, queridos, existem pensamentos, existem conceitos, existem dizeres, existem formas da gente pensar que vieram conosco. Porque eu não deixei de ser a Gabriela quando eu recebi Jesus. Continuei sendo a Gabriela, filha da Marta, filha do Assis, casada com o William. Eu não era casada com ele, mas continuo sendo a mesma pessoa. No entanto, a minha mentalidade ela não pode ser a mesma. Porque como eu penso, queridos, eu vivo. Como eu penso, eu me comporto. Como eu penso, eu falo. Não existe isso. Falei sem querer. Não, um dia você pensou. Então, o que eu vou fazer, queridos? Eu vou amoldar os meus pensamentos ao padrão de Deus. Eu vou moldar a minha mente. Eu vou abrir mão de conceitos que são contrários à palavra de Deus. Às vezes, são as diversas ideias. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque se existe algo na minha família que está contrário ao padrão de Deus, eu preciso saber como Deus pensa. E o que Deus pensa está na palavra. E o que Deus pensa está escrito. Qual é o padrão que Deus tem para a família? Qual o padrão que Deus tem para o casamento? Não. Meu marido aqui, quem canta de galo dentro da minha casa sou eu. Mas eu quero dizer que até esse galo que canta, que você manda, canta fino. Porque Deus criou o marido para ser o cabeça. Ele é o sacerdote.
Ele é aquele que precisa se posicionar como cabeça. A instrução divina vai vir sobre ele. É ele que precisa comandar. Porque Deus criou essa estrutura assim, queridos, e ele criou perfeito. Quantos acreditam e creem junto comigo que Deus ele não erra em nada do que ele criou? Se ele criou dessa forma, é porque há uma unção, há uma estratégia, há uma inspiração divina para funcionar dessa forma. Ah, mas é porque você não sabe, na minha família é assim, um diz 1, eu digo 10. Mas nós nascemos de novo, queridos. Não, é porque todo mundo na minha família, toda mulher na minha família é esquentada. Então assim, a gente tem um sangue forte, sabe? Então, eita, se manhã vier... Você está entendendo, queridos? Mas nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura e o fruto do Espírito está dentro de nós. Então lá tem paz, lá tem longanimidade, lá tem fidelidade, lá tem alegria, lá tem amor, lá tem domínio próprio. E se tem domínio próprio, eu posso segurar a minha língua dentro da minha boca. Então você entende que existem muitos conceitos que são contrários à palavra de Deus, que às vezes estão conduzindo as nossas vidas. E eu não estou dizendo aqui para você, queridos, que quando Deus estabeleceu o marido como cabeça, foi para massacrar a mulher, porque se existe um homem que está fazendo isso com uma mulher, eu quero dizer para você, essa mulher tem um pai. Você entende? Ela tem um pai. Está dizendo, queridos, que esse amor, esse cuidado, essa direção vai vir através de Deus, através do cabeça, não para massacrar, não para humilhar, não para pisar, mas para abençoar. A Bíblia diz o quê? Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E esse amor é um amor sacrificial. É um amor que se doa, um amor que não leva em conta qualquer coisa que ele precisa abrir mão. Ele vai abrir mão do que for necessário para a sua família estar no bem-estar. Para a sua família viver bem, para a sua casa estar em paz, para que estejam protegidos, para que estejam cuidados, para que estejam providos. Amém, gente? Esse é o amor do tipo de Cristo. E a mulher, ela deve se submeter ao seu marido. E é uma dificuldade que muitas vezes a mulher tem de se submeter. Por isso que a palavra de Deus instrui para ser assim. Mas eu quero dizer para você que há uma bênção da parte de Deus liberada sobre a vida daqueles que decidem obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Obedecer às instruções. Obedecer cada um dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Mas muitas vezes as pessoas estão vivendo contrários à palavra de Deus. Contrário aos princípios, porque tem conceitos, ideias. Não, eu sou a igreja, eu não preciso congregar. Isso é uma mentira do diabo. Aleluia. Não, eu não preciso dizimar, porque o dízimo é da antiga aliança. Não conhece nada da palavra de Deus, só sabe dizer que o dízimo é da antiga aliança. Eu quero dizer para você que antes da lei, o dízimo já havia sido estabelecido. O dízimo é do Senhor, é um princípio de Deus. E quando você não está cumprindo, você está desobedecendo a Deus. E muitas vezes as coisas não estão acontecendo, porque não estamos obedecendo os princípios da palavra de Deus. E aí entra aquilo que Tiago, no capítulo 1, no verso 21, diz, queridos, que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Eu sei que muitas vezes nós vamos ser confrontados e chocados com a palavra de Deus. Quando diz, você precisa pensar da forma certa. Você precisa falar correto. Você não pode ter esse pensamento, porque às vezes o que acontece é que muitos cristãos acham que sabem mais da vida e de qualquer coisa do que Deus sabe. Se Deus está dizendo para fazer algo, não é que você vai ser abençoado, queridos, quando você dizima. Você já é abençoado, independente de qualquer coisa. Mas sabe que quando a gente não cumpre os princípios da palavra, a torneira fecha? Eu digo isso para você com causa própria, queridos. Eu fui crente durante 5 anos, eu não lembro quantas vezes eu dizimei. Mas sabe, eu passei 5 anos da minha vida sendo crente e vivendo uma vida desgraçada financeiramente falando. Nada dava certo. Para matricular o menino na escola era uma pendenga. Todo ano era aquele negócio, ou sofrimento. A escola atrasada para comprar o material, ou correria, o dinheiro não dava para nada, não sobrava para nada. Era uma força, era uma coisa na força do meu braço. Por quê?
porque o diabo estava tendo acesso na minha vida, um acesso que eu mesma estava dando, porque não renovava a minha mente com a palavra de Deus, cumprindo os princípios da palavra. Vocês estão comigo? Tiago, no capítulo 1, no verso 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, queridos, eu não posso desconsiderar um princípio da palavra de Deus por aquilo que eu acho. O que você acha não vai te levar ao resultado que Cristo conquistou para você e para mim. Eu preciso submeter a minha mente à palavra de Deus. Eu preciso subjugar a minha mente à palavra de Deus, aceitar, acolher. Porque às vezes nós pensamos de nós mesmos, queridos, muito além. Eu sei que existe um padrão de pessoas que pensam delas abaixo. Não, eu sou coitadinha mesmo. Na minha família é assim mesmo. Nos meus negócios é assim mesmo. É pouquinho mesmo. É ínfimo mesmo. Do lugar de onde eu venho, ninguém tem resultado, nem é assim mesmo. Eu sei que tem gente que pensa assim. Mas às vezes tem gente que pensa de si acima do que convém. Não. O que eu sei, nessa área eu não deixo ninguém tocar. Nessa área eu não deixo ninguém entrar. Nessa área eu não deixo a palavra de Deus entrar. Eu quero dizer para você que a soberba precede a queda. E quando eu acho que eu sei mais do que o que a palavra de Deus diz, queridos, há um risco eminente na minha vida de não viver aquilo que Deus estabeleceu para mim. Então eu preciso submeter a minha mente à palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, aceitar como verdade. Então quando eu sentei nessa cadeira e eu aprendi, trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. E fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela do céu. É o que Malaquias diz. Toda a palavra é inspirada por Deus, queridos. Nós não podemos achar que a antiga aliança ela não é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus e útil para nos corrigir, para nos ensinar e para nos educar na justiça. É o que Paulo diz a Timóteo. É claro e é bem verdade que existem coisas que são uma inspiração para nos ensinar. E existem na nova aliança realidades que nos apontam para a nossa nova condição. Então, a respeito do dízimo, eu posso ler o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 2, no verso 7. Que diz que aqui são homens que recebem. Mas lá, aquele que se testifica e que vive, quem está recebendo, o que você está devolvendo é o Senhor. Então não me diga que dízimo é da antiga aliança. Então depois vai pedir para Deus prosperar o trabalho. Vai pedir para Deus abençoar o trabalho das suas mãos. Mas como? É um saquetel furado. Oh, aleluia. Mas sabe, gente, renovar a nossa mente não diz respeito só a dinheiro. Às vezes conceitos que conduzem a nossa família. Conceitos que conduzem a nossa vida. Não, eu sou assim mesmo. Eu falo desse jeito mesmo, ninguém segura a minha língua, não. Não é assim que funciona, queridos. Existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio. E esse domínio próprio vai operar na minha vida. Eu vou dar condições, já está dentro de mim. Então, eu vou pegar como se pega um gomo de uma tangerina e vou me beneficiar com ele. Eu sou uma nova criatura, queridos. Nós nascemos de novo, nos tornamos novinhos em folhas. Então nós temos condições de viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Amém? Então eu falei para você que o novo nascimento aconteceu no Espírito, que no Espírito está pronto, mas que a minha mente ela precisa ser renovada. Às vezes, queridos, não estamos sendo escravos nas finanças, mas estamos sendo escravos na nossa mentalidade, nas nossas emoções. Às vezes estamos sendo escravos com pensamentos de vitimismo. Olha um exemplo. Existem pessoas que na família delas, se ela observar, e acontece, existem espíritos familiares que operam. Mas eu quero dizer para você, nós nascemos de novo, toda maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus, essa maldição, esses espíritos familiares, eles não têm mais poder.
Amém, gente? E que eu quero dizer para você, se o diabo se levantar na sua vida, na sua casa, na sua família, ainda que tenham pessoas que não sejam crentes, eu quero dizer para você, você tem a autoridade, no nome de Jesus, para paralisar a ação de Satanás. Para paralisar a ação de demônios, para paralisar, queridos, a ação, porque a Bíblia diz que Ele nos deu autoridade e poder para pisar em todo serpente e escorpiões e toda a obra do maligno. E nada, absolutamente nada vai nos causar dano algum. Mas tem pessoas que às vezes estão escravas nas emoções. Não, nenhum casamento deu certo, o meu não vai dar certo. O filho de ninguém não deu certo, os meus também não vão dar certo. Olha, está vendo como eles estão? Olhando para o natural, sem ter uma mente renovada. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você recebeu Jesus, tudo vai ser diferente. No seu casamento, na vida dos seus filhos, pode acontecer na vida de qualquer um, mas os seus filhos são uma geração poderosa nessa terra. Eles são flechas na aljava do Senhor, queridos. Eles vão ouvir a palavra do Senhor e não vão pecar contra o Senhor. Eles serão uma geração poderosa nessa terra. Eles não vão se corromper, eles não vão se desviar dos caminhos do Senhor, eles não vão olhar para a direita. Onde quer que eles andem, queridos, os seus filhos serão uma geração, serão pessoas poderosas onde eles estiverem. Ah, mas o mundo está indo de mal a pior. Problema do mundo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus negócios serão diferentes. Sabe por quê? Porque a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós temos uma aliança com o Senhor. O Rei dos Reis é o Rei da nossa vida. Então vai ser diferente. Seus filhos vão falar diferente. Seus filhos vão se comportar de uma forma diferente. Os meus e os seus filhos vão ocupar lugares de influência. E eles não vão se corromper com dinheiro, não vão se corromper com influência, não vão se corromper, queridos, com amizades que são contrárias à palavra de Deus. Muito pelo contrário, eles vão ganhar mais pessoas para Jesus do que eu e você. Eles vão marcar a vida das pessoas por onde eles andarem. E eles serão uma bênção no reino de Deus. Mas tudo isso, queridos, é fruto de uma mente renovada. De alguém que pensa como a palavra de Deus pensa. Alguém que entende que é uma nova criatura, que nasceu de novo. Abra por gentileza, 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, mas eis que se fizeram todas novas. Nós fomos feitos uma nova criatura, queridos. Nós nascemos de novo. Não foi para a nossa vida continuar esculhambada do mesmo jeito, sem ter resultados, sem você ver resultados das suas orações, sem você ver resultados nos seus negócios, sem você ver resultado no seu chamado, no seu ministério, na vida das pessoas que você toca, com a unção que o Senhor te confiou. Não, queridos, foi feito tudo novo para tudo ser transformado e ser conforme o padrão de Deus. Amém? Sabe, eu gosto de um slogan. Eu trabalhava numa empresa de marketing multinível, falando de Romanos no capítulo 12, no verso 2, que é essa forma de pensar para que eu possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu lembro que nessa empresa, quando a gente chegava, tinha um slogan: como é que vocês estão? Nós estamos bem, mas inconformados. E você vai já entender por que eu estou dizendo isso, né? Estamos excelentes, mas inconformados, sabe? Porque um ambiente de conformidade, queridos, ele pode nos impedir de avançar. Não tá bom assim. É desse jeito mesmo. Todo menino responde os pais desse jeito. Não, não é desse jeito, não. É conforme a palavra de Deus diz, queridos. Não se conforma com um casamento inferior ao padrão de Deus. Não se conforma com filhos que não estão vivendo ao padrão que Deus tem. Não se conforma com negócios que não dão certo. Não se conforma a viver uma vida sem princípios. Não se conforma, queridos, com aquilo que é pequeno, que é mirrado, que não vai dar certo, que aqui em Teresina é assim mesmo. Não se conforma com isso, queridos. A gente não pode se conformar, porque como eu penso, eu creio. Como eu creio, eu falo. E como eu falo, eu tenho resultados. Eu gosto de um exemplo do irmão Reagan. Porque o irmão Reagan, ele fala que ele já vinha de uma família
que se dizia cristã. E ele foi curado de uma doença que não tinha cura, mas ninguém na família dele cria que ele ia ser curado. De fato, ele estava acamado e as pessoas iam procurar ele e perguntar como ele queria no velório dele. Ele estava numa cama, só que ele leu a palavra de Deus. E não se conformar é isso. O cenário natural está me mostrando uma coisa, mas a palavra de Deus está dizendo outra. O que é que eu vou fazer? Eu vou agarrar o que a palavra de Deus diz. Eu vou agarrar a verdade da palavra. E foi exatamente o que o irmão Reagan fez. No dia que ele viu que Marcos 11:23 está escrito, que a Bíblia diz, né, que tudo aquilo que a gente disser, crendo no nosso coração, sem duvidar, assim será. E ele viu que Isaías 53:4 diz que Jesus já tinha carregado as nossas doenças por suas pisaduras, já tinham carregado as enfermidades. Ele não aceitou aquela doença congênita. Ele não deixou que aquele relatório natural, que aquele cenário, que aquilo que estava se apresentando aos olhos dele. E é possível, queridos, a gente querer se conformar num ambiente em que os nossos olhos naturais nos mostram algo. Mas ele não ficou com isso. Ele ficou com aquilo que a palavra de Deus diz. Então ele começou a dizer, eu sou curado. As pessoas se preparando para enterrar ele. Não importa o que as pessoas estão se preparando para fazer, queridos. Importa o que a palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito. E ela diz que nós somos abençoados. Que nós vamos viver e contar os feitos do Senhor. Que a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. Que Ele nos criou para triunfar, para avançar, para prosperar, para marcar a vida das pessoas. Para desfazer as obras do diabo. Amém? E sabe, queridos, o que aconteceu? Não aquilo que naturalmente se mostrava. Eles diziam que ele ia morrer logo. E rápido, preparando o enterro dele. E o diabo pode pensar, queridos, que ele está enterrando os seus sonhos, os planos que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, há uma palavra da parte de Deus. Para mim e para você, queridos, de abençoados, de prósperos, de bem-aventurados. Tem uma palavra de boas notícias. Bondade e misericórdia nos seguirão em todos os dias da nossa vida. E o que aconteceu? Aquilo que estava no pensamento dele, eu sou curado. E ele diz que se levantou e foi descer as escadas. O avô dele olhou para ele e disse assim, Lázaro ressuscitou. Porque de fato para eles ele já estava morto. Aleluia. O irmão Reagan diz também no livro Pensamento Certo ou Errado. Eu não posso impedir que um passarinho voe à minha cabeça. Eu não posso. Ele pode passar pela minha cabeça, mas eu posso impedir que ele forme um ninho. O que isso quer dizer? Eu não posso impedir que o diabo lance uma seta e um pensamento contrário à palavra de Deus na minha cabeça. Aconteceu um problema, eu vou me separar e fica. Eita, eu vou me separar. Eita, não vai dar certo. Eita, não vai funcionar. Ou então começou um novo negócio. Não vai dar certo, ninguém está comprando, não vai funcionar. O que é isso? O passarinho está fazendo um ninho. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir mão dos pensamentos que são contrários à palavra de Deus e colocar os pensamentos de Deus na minha mente. E eu vou falar eles. Certa vez o irmão Reagan, e eu gosto desses testemunhos do irmão Reagan, porque traz para a nossa vida, queridos, para a gente mudar a nossa mentalidade. Sem mudança de mentalidade, gente, a gente não vai acessar o ilimitado, o impossível, o maravilhoso, o grandioso plano de Deus para as nossas vidas. Uma mente limitada não sai do seu limite. Não sai daquilo que está marcando a vida dele, queridos. É assim mesmo. Esses são pensamentos de conformismo. É assim mesmo, não dá certo. Esses meninos não estão me obedecendo. Esses meninos não fazem isso. Esse negócio aqui em Teresina não dá certo. São pensamentos limitantes, queridos. São pensamentos que nos impedem de acessar o que Deus projetou para as nossas vidas. Não é a família que você nasceu. Não é o bairro de onde você vem. Não é o lugar de onde você veio que vai dizer o que você vai viver e fazer nessa terra. É aquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. E o irmão Reagan diz que certa vez ele passou mal e colocaram ele dentro do carro para levar para o hospital. E o diabo lançou um pensamento para ele e disse assim, tá vendo essa praça? É a última vez que você vê essa praça. O diabo disse isso.
E ele passando mal, ele começou a dizer: não, Satanás, eu não vou morrer hoje. Eu não vou morrer no próximo mês. Eu não vou morrer neste ano. Eu não vou morrer em 5 anos. Eu não vou morrer em 10 anos. Eu não vou morrer em 20 anos. Eu não vou morrer em 50 anos. Eu quero dizer para você o que aconteceu. Exatamente aquilo que ele disse. Depois ele passou na praça com a Bíblia dizendo: eu não te disse, Satanás, que eu não ia morrer. Eu não te falei, diabo, que eu não ia padecer. Eu não te falei, diabo, que eu não vou morrer nesses 20 anos. Eu não vou morrer nesses 30 anos. Eu sou sarado e curado. Eu desfruto de saúde divina. E o que é isso, queridos? Frutos de uma mente renovada. Frutos de uma mente que entendeu: eu faço parte de um reino celestial. Eu faço parte do reino de Deus e Ele tem planos e propósitos para a minha vida. Amém? Então, queridos, dentro de Romanos 12:2, eu não vou me conformar com aquilo que está contrário à palavra de Deus. Eu vou ser inconformado. Eu não aceito. Eu não aceito contas a pagar. Eu não aceito esse problema na vida dos meus filhos. Eu não aceito enfermidade. Eu não aceito ficar paralisado no meu chamado. Eu não aceito não prosperar, não ser abençoado, como a Bíblia já diz que eu sou abençoado. Mateus, no capítulo 3, no verso 2, diz assim. Você pode abrir aí, por gentileza. Vamos ler do 1. Mateus, no capítulo 3, no verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E eu quero dizer para você o que significa essa palavra, arrependei-vos, porque às vezes as pessoas pensam assim: se arrependa dos pecados. Se arrependa disso e daquilo. Na verdade, essa palavra, arrependei-vos, no seu original, ela diz o seguinte: ela é metanoia. Ela significa mudar a mente. Mudar a mentalidade, mudar a forma de pensar. Você precisa mudar a forma que você pensa a respeito de si mesmo, se o seu padrão ainda está o padrão natural. Se o meu padrão ainda está o padrão natural, o padrão para as nossas vidas é o do céu, gente. Ah, mas você não sabe como eu vivi, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que eu fiz. Deixa eu te dizer, se arrepende e deixa. E começa a partir daqui. Começa a partir de agora. Ajusta a sua vida. A partir de agora, Deus quer te alcançar hoje. Esquece as coisas que para trás ficaram. Esquece o passado, esquece o que te aprisionava. Você está numa nova vida. Você é uma nova criatura, uma nova realidade. Muda a sua mente. E por que vai ter metanoia? Por que eu vou mudar a minha mentalidade? Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Você pode abrir aí, por gentileza. Aleluia, o Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo, queridos, e o diabo não presta. Não importa o que ele levante, não importa o que ele esteja dizendo na sua mente, não importa o que ele esteja fazendo, queridos, ele é um perdedor na minha e na sua vida. Nós somos aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos tirou dessa prisão, queridos. Ele nos tirou dessa mentalidade contrária à palavra de Deus, da mentalidade de escravo, porque de fato éramos escravos. De fato estávamos debaixo do império das trevas, estávamos debaixo dos pés do diabo. Mas hoje é o diabo que está debaixo dos nossos pés. Só que o que eu preciso entender, eu preciso estar consciente na minha mente sobre isso. Eu preciso entender que eu sou abençoada. A Bíblia diz: Ele me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Quem está em Cristo? Então você não é miserável. Você não é pobre. Você é abençoado com
toda sorte de bênção. Você não é maldito, eu e você não somos malditos, nós somos abençoados. A boa mão do Senhor está sobre mim, sobre a sua vida, e isso significa que a boa mão do Senhor está sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre o meu ministério, sobre o que quer que eu faça. Onde quer que eu esteja, queridos. Ah, mas é porque você não entende. O diabo levantou uma circunstância. Levantou, mas vai cair. Sabe por quê? Quem tem um pensamento de que o diabo pode vencer, de que o diabo está... Você está naquela batalha com o diabo. Não, queridos, Jesus nos fez mais do que vencedores. Então você entra no ringue sabendo o resultado. Isso é fruto de uma mente renovada. Como é que você está, irmã, na luta? Eita, irmã, uma pressão. Eita, irmã, é um negócio. O diabo está levantando, o diabo está furioso. Eita! Queridos, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele é um perdedor. Ele já venceu o diabo, os seus demônios. A Bíblia diz que, de fato, ele já o expôs publicamente. Nós não estamos lutando com ele, não. Ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Só que eu preciso pensar dessa forma. Eu preciso mudar essa mentalidade e entender, eu sou mais do que vencedor. Problemas vão existir, claro. Jesus disse, no mundo eu vou ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você está em mim, lindão. Foi o que Jesus disse. Ele já venceu. Queridos, a gente não pode se contentar com uma vida sem o sobrenatural de Deus. Nós não podemos nos contentar com uma vida em Deus em que não vemos os milagres. Não podemos nos contentar com uma vida de qualquer jeito. A mesma vida, os mesmos resultados, as mesmas situações, sem avanço, sem progredir, sem crescer. E nisso eu não estou falando só de vida financeira, eu estou falando de tudo. Nós precisamos ver os resultados das nossas orações. Deus quer que a gente veja os resultados das nossas confissões de fé. E a gente precisa ver um ambiente, algo, uma situação que esteja contrária à palavra de Deus, e nós vamos nos levantar como embaixadores do reino de Deus. E vamos dizer, está escrito, Satanás é assim. Porque isso não funcionou só na vida do irmão Reagan. Não funcionou só na vida dos patriarcas. Às vezes a gente está saudosista, olhando para o Antigo Testamento e vendo aquilo que o Senhor fez no Antigo Testamento, e muitas vezes não estamos vendo os resultados. Eu quero dizer para você, concorde com o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Do jeito que Deus fez na antiga aliança, do jeito que Jesus fez através de Jesus, Ele quer fazer na minha e na sua vida. Através da minha e da sua vida. Abençoar pessoas, alcançar pessoas, amém? Então eu não posso ter sido transportado para o reino de Deus. Eu sou filha de Deus, mas a minha mente está com coisas impregnadas do império das trevas. E isso fala não só de pensamentos. Porque eu quero dizer para você, a Bíblia diz, né, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Mas se eu estou falando incredulidade, se eu estou falando coisas ao contrário à palavra de Deus, não vai dar certo. Não funciona. Não é desse jeito. Não é para mim. O Senhor não quer. O Senhor ainda está preparando. Se eu estou com esses pensamentos, queridos, eu não me ajustei. Não renovei a minha mente para estar no padrão de Deus. Você entende? E eu não posso me conformar. Eu não posso estar aqui, tendo sido transportado, eu deixei de ser escravo para ser filho. Você não é escravo, você é filho de Deus. E qual o pai que não cuida do seu filho? Qual o pai que não tem interesse no bem-estar do seu filho? Qual pai não quer ver o seu filho sendo bem-sucedido? Quem aqui não coloca o seu filho na melhor escola que você nem teve? Para ver ele se sobressaindo, para ver ele avançando. Não quero que os meus filhos passem por as situações que eu passei. Não quero que ele passe pelas dificuldades. Por quê? Porque você busca ser o melhor pai e a melhor mãe. Eu pergunto para você, Deus não tem esse mesmo zelo? Só que eu preciso concordar com o que a palavra de Deus diz ao meu respeito.
E se eu estou concordando com o natural, gente, se eu estou falando incredulidade, se eu estou falando dificuldade, isso é um termômetro sobre aquilo que eu estou ouvindo. Porque do jeito que eu ouço fé, e fé vem para o meu coração, se eu ouço incredulidade, incredulidade vai ocupar o meu coração. Os nossos pensamentos são resultados daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê. O que você está ouvindo? O que você está lendo? O que você está colocando dentro da sua mente? O que está permeando os seus pensamentos por resultados daquilo que você está absorvendo? Como também resultado das nossas associações, queridos. Existem associações que não são mais condizentes ao padrão e o reino de Deus. Existem mesas que a gente não deve mais estar sentado. Porque se eu não estou influenciando, eu estou sendo influenciado. Eu sempre cito isso quando falo sobre associações. O pastor Edilson de Lira, ele diz que associações, elas são como um elevador. Ou elas estão descendo, ou elas estão subindo. O que isso quer dizer? Essa associação está me levando para a vida que eu tinha quando eu era escravo? A pensar como escravo? Porque imagina, o povo saiu do Egito. Deus tirou eles de lá. Mas por causa de uma mentalidade renovada, apareceu um problema, eles estavam dizendo: ai, que saudade das cebolas do Egito. O que é isso? Resultados de uma mente não renovada. Resultados de alguém que não passou a ter uma mentalidade alinhada ao padrão de Deus, ao padrão divino. O povo que viu milagre, o povo que viu o mar se abrir, o povo que viu uma tocha ser levantada de noite para aquecer o povo que viu uma nuvem cobrir eles, milagres não faltaram para esse povo. Mas na primeira situação, eles lembraram do tempo de escravidão. E sabe que tem gente que a associação é exatamente isso? Tem gente que lembra como você era. Oh, rapaz, mas tu era uma bênção, não era? Eu me levanto logo. Essa pessoa aí morreu, meu filho. Não existe mais, não. Eita, tu fazia isso. Tu falava assim, tu fazia desse jeito. Você disse o tempo verbal certo. Fazia. Era dessa forma, não sou mais. E tem conexões que nos levam a isso, queridos. Mas tem conexões que são como aquelas que levaram o paralítico até a presença de Jesus. Sabe quem são essas conexões? Que olham para você e não vê o seu estado presente. Não vê quem você era. Não vê o que você fazia. Não vê os seus pecados. Ela olha para você e vê o potencial em Deus que você tem. São pessoas que olham para você e que vão te... Muitas vezes você está em fé e você compartilha com elas. Olha, eu estou crendo para isso. Aí, em um determinado momento, pode ser que o natural queira diminuir a sua fé e te abafar. E essa pessoa, que é uma associação que está te levando para o plano de Deus, te levanta e diz assim: tu lembra daquela palavra que tu disse? Não esmorece não, vamos orar. Eu vou crer junto com você. Nós vamos nos levantar em oração. Nós vamos paralisar o diabo. Não, você não vai morrer não, você não vai ficar doente, você não vai ficar nessa situação, a tua empresa não vai falir. São pessoas que olham para você e não vê o teu natural. E eram aqueles 4 amigos do paralítico, porque imagine quantas circunstâncias naturais esse paralítico e os 4 amigos deles enfrentaram para estar diante de Jesus. Pensa comigo, onde Jesus estava, lotava. As pessoas sabiam que a unção estava sobre ele para curar. Onde Jesus estava, existia uma determinada demanda de pessoas que queriam mesmo ser curadas. Tinha gente que queria estar aos pés dele para aprender, para se maravilhar. Mas tinha gente que queria ser curada. E imagine, queridos, esses 4 amigos levando esse paralítico nessa cadeira, essa multidão de pessoas, e eles vendo: a gente não vai conseguir chegar até lá. E o paralítico pode ter pensado, eu estou parafraseando, gente, eu posso, pensar, Deus nos deu uma mente frutífera, glória a Deus. Então eu posso pensar, ele chegando da porta do lugar onde Jesus estava, aqui não vai dar não, e o paralítico?
Então a gente não vai conseguir, eita, não vai ser hoje que vai ser a minha cura. Mas ele estava com 4 associações que estavam crendo junto com ele, com o milagre. Não, a gente já veio até aqui, porra, a gente não vai desistir não. A gente não vai voltar atrás não, porque a gente não é dos que retrocedem. A gente não vai abrir mão da nossa confissão não, porque a gente não é daqueles que desistem. A gente não vai abrir mão do milagre não, porque seja a gente ver para o milagre, é o milagre que a gente vai ter. Mas como vai ser? Nem que seja pelo teto. São essas pessoas que precisam estar sentadas na sua mesa. São essas pessoas que têm a coragem de apontar o dedo para você, ver algo que está errado e diga, corrija isso em nome de Jesus. Porque quem vê você andando errado e não te corrige, não te ama. Tem que ser muito amigo e muito ungido para apontar o dedo e dizer, olha, você está errado. Não é assim que funciona, não. Porque quem não está nem aí, queridos, deixa a gente viver a vida e me levar. E eu sei que muitas vezes nós somos confrontados por essas amizades, por essas associações divinas. Às vezes nós somos confrontados, queridos, a pessoa olha para a gente, dá vontade da gente dizer assim, quem é que pensa que está falando assim comigo? Quem é esse fulano? Mas é o amor de Deus nos alcançando, não para a gente ficar paralisado, não para a gente desistir, mas para a gente avançar. Exatamente como esses 4 amigos fizeram. Nós vamos abrir esse teto. Nós vamos descer você desse teto. A gente não veio para botar você diante de Jesus, pois é diante de Jesus que você vai estar. Sabe, queridos, a gente precisa ser seletivo. Quem faz parte do reino de Deus sabe, nós amamos a todas as pessoas. Nós não estamos falando sobre associações, sobre a acepção. Nós amamos a todas as pessoas. A Bíblia diz, queridos, que Deus amou ao mundo. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo. Não existe acepção de pessoas. Mas se alguém não está crendo como eu creio, não fala como eu falo, porque quer ver, sente perto de alguém que reclama. Venha me dizer que a associação não pega. Se a pessoa só reclamar, daqui a pouco tu está reclamando. Mas se tu senta com uma pessoa que tudo que ela vai falar, ela diz, a Bíblia diz assim, assim, assado. A Bíblia diz assim, é desse jeito que Deus quer, é desse jeito que a palavra de Deus diz, daqui a pouco tu está do mesmo jeito. Mas se você se senta com quem reclama, com quem fala mal, com quem é negativo, ou você influencia essa pessoa, ou você está sendo influenciado. Não existe ambiente neutro. Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. E isso pode impedir, queridos, que a gente tenha os resultados que Deus preparou para as nossas vidas. Isso pode impedir que a gente avance. Metanoia é isso, é a gente mudar a nossa mente. Eu preciso tirar tudo que está na minha mente que condiz ao inferno, ao pensamento contrário à palavra de Deus, a quando eu era escravo. E eu vou implantar em cada área na minha vida a mentalidade do reino de Deus. Como Deus pensa? O que Deus faria? Como Jesus pensa? E esse texto que diz que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo, continua. Porque a salvação é um passo, queridos. Mas para a gente desfrutar dos resultados da salvação, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso pensar como Deus pensa. E ele continua dizendo, é da vontade de Deus que todo homem seja salvo, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Sem chegar ao pleno conhecimento da verdade, queridos, nós não vamos ter os resultados extraordinários que Deus tem para as nossas vidas. E a partir do momento que eu sento e renovo a minha mente com a palavra, queridos, é impossível que o poder de Deus... Sabe por que eu faço a minha parte? Nós precisamos fazer a nossa parte. Renovar a nossa mente. Ter uma vida de oração. Ouvir a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Ter o nosso devocional. Buscar ao Senhor. Mas sabe, tem aquela cereja do bolo que só Deus pode fazer. E sabe, quando a gente está nesse movimento, quando a gente está nesse posicionamento, é impossível que você não seja o alvo. É impossível que você não seja alcançado, que você não veja o mover de Deus acontecendo. Em qualquer coisa que seja, queridos. Eu sei como eu sentei nessas cadeiras quando eu cheguei na palavra da fé. Eu sei como era a minha vida financeira. Eu sei como meu filho estava. Meu filho tinha uma doença que não tinha cura. Mas sabe,
Eu vi o poder de Deus. Eu vi o poder de Deus restaurando, curando. Eu vi o diabo dizendo que ele ia crescer com essa doença se ele vivesse até os 35 anos. Não dizer que ele está com essa doença, mas ele vai ter meningite, ele vai ter leucemia infantil. Mas a cada vez que o natural se levantou, eu já estava com a minha mente renovada. Isso é uma mentira do diabo. O Breno não vai morrer, ele vai viver para contar os feitos do Senhor. No sangue do Breno está a vida de Deus. O corpo dele é perfeito, ele é sarado e curado. O baço dele funciona perfeitamente. Eu falei, queridos, com cada taxa de exame que eu tinha que falar. Sabe? Porque nós não podemos nos conformar em nos sentar nessa cadeira e não ver resultado da palavra na nossa vida. Na vida do crente é diferente. Na vida daquele que recebeu Jesus, queridos, as coisas são diferentes. Meu Deus, como teus filhos são desse jeito, é resultado da palavra de Deus. É o poder de Deus operando na vida deles. É o resultado dessa palavra que funciona. Em que nós aprendemos que tudo que a gente disser, crendo no nosso coração e não duvidar, assim será, queridos. Qual é o assim será que você precisa colocar primeiro na sua mente, para depois colocar na sua boca? Qual é a impossibilidade que se apresenta na sua vida? O que é que o natural está dizendo para você? Que na sua mente não cabe, mas na mente de Deus cabe. Qual é o impossível? Palavra preferida de Deus. É impossível? Agindo Deus, quem impedirá? Não há impossíveis para o Deus que criou o céu e a terra, queridos. Impossibilidade é a especialidade do nosso Pai. Mas eu preciso crer isso. O impossível não pode estar na minha boca. Não pode estar na minha mente. Não vai dar certo não. Não é assim não. Não funciona não. Não é para mim não. Tira o não. Coloca aquilo que Deus diz na sua palavra. Ao seu respeito e ao meu respeito. E é esse o resultado que nós vamos ter. Amém? O Senhor é bom. Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, para nós encerrarmos. Aleluia, o Senhor é bom demais. Aleluia, a Bíblia diz, tudo que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor já nos deu. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A Bíblia diz, vossos filhos profetizarão. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia diz, os nossos filhos são como flechas na aljava do Senhor. São uma geração poderosa dessa terra. O que você está dizendo sobre os seus filhos? Diga, eles são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, prósperos, abençoados, a mente deles é frutífera. Não, eles vão ter ideias divinas. O que o natural diz para você? Não vai dar certo não funciona não. Não é para o seu filho não. Cala a boca do diabo com o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quem vai anular os sofismas? O que é sofismas? São ideias, são ideologias, são filosofias. E esses sofismas, que são contrários à palavra de Deus, quem é que vai trazer eles, fazer com que eles sejam cativos ao pensamento de Deus? Somos nós. Mas se eu não sei o que a palavra de Deus diz, como é que eu vou fazer esse pensamento ser cativo? Como que eu vou concordar com Deus se eu não renovo a minha mente com a palavra? Eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, descumprindo princípios, desobedecendo a Deus, falando contrário à palavra de Deus, falando negativo, como diz o pastor Bud, falando contrário à palavra. Não, queridos, eu preciso subjugar cada sofisma, cada ideia, cada filosofia com o que a palavra de Deus diz. O que isso está dizendo? É contrário à palavra de Deus? O que estão me pedindo é contrário à palavra de Deus? Eu não faço. Meu negócio é com Deus. Eu estou fechado com a palavra.
Eu estou fechado com o que Deus disse ao meu respeito. Eu estou fechado com o plano que Deus diz ao meu respeito. Eu estou fechado com o plano e o projeto divino para a minha vida. E aí eu anulo os sofismas. Sabe o que é um sofisma? É o diabo dizer para você que você não tem mais idade. Não, você não tem mais idade para ter um negócio próprio. Você não tem mais idade para cumprir um chamado. Você não tem mais idade para estar servindo em tantos departamentos. Cala a boca do diabo. Idade é só um número, Satanás. Moisés começou o seu ministério com 80 anos. E você aí, no auge dos seus 65, vai dar de 10. Vai dar de goleada. Sabe, os sofismas, queridos, que são contrários, nós calamos com a verdade da palavra na nossa boca. A palavra não pode estar só na nossa mente, nem só no nosso coração, precisa estar na nossa boca. Afete os ambientes onde você está. Como que eu afeto? Eu sou abençoado. Onde eu chego, a bênção de Deus chega junto comigo. Onde eu chego, as trevas têm que sair. O diabo tem que retroceder. A minha casa é uma bênção. O ambiente da minha casa é uma atmosfera de milagres. É um ambiente de bênçãos. Nos meus negócios também funciona assim. Nas minhas empresas também funciona assim. O que eu faço, eu não vou trabalhar e não ver o resultado. Não, eu vou trabalhar e eu vou ver o resultado do trabalho da minha mão. Mas também eu vou ver o sobrenatural agindo naquilo que eu faço. Não só sou eu que faço, Senhor, os meus negócios são seus, a minha vida é sua, a minha família é sua, os meus filhos são seus, o meu chamado é seu. Não concorda com o natural. Não fica dizendo não dá certo, não funciona. As pessoas são preguiçosas, o menino é preguiçoso, o menino é desobediente. Se você continuar dizendo isso, é esse o resultado que você vai ter. Aleluia. Eu sei, queridos, eu ouvi isso também. Cortou primeiro em mim, antes de cortar em você. Mas sabe, eu não posso me conformar com um ambiente natural que está contrário à palavra de Deus. Essas fortalezas que muitas vezes estão na nossa mente, impedindo a gente de acessar o sobrenatural, de acessar o divino, de acessar o melhor de Deus. O que a Bíblia diz em Isaías 1,19, queridos? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu preciso querer, eu preciso ouvir, eu preciso aceitar a palavra de Deus e abrir mão de tudo que fazia parte do império das trevas e concordar com o reino de Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu creio que essa semana será uma semana de respostas divinas. Eu creio que essa semana você vai ver o sobrenatural de Deus operando na sua casa, na sua família, no seu chamado. Eu creio mesmo que hoje chamados foram despertados, queridos. Ministérios que estavam parados, aqueles sonhos que o Senhor tinha para a sua vida. Eu creio que isso vai queimar no seu coração durante a semana e você vai voltar para o prumo que Deus planejou para você. Amém? Aleluia. Eu creio mesmo em coisas acontecendo, em um sobrenatural de Deus se movendo. Sabe, porque como eu disse no início do culto, é impossível nós estarmos num ambiente como esse e a nossa vida não ser afetada pela unção de Deus. Há algo natural, há a nossa parte, mas não se contenta em viver uma vida sem milagres, em viver uma vida sem o sobrenatural, sem você ver o agir de Deus em cada detalhe. Deus quer corresponder, queridos. Deus quer se manifestar de forma poderosa, amém? Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui e você ainda não fez uma aliança com o Senhor, e essa aliança, queridos, eu quero te dizer, não é você mudar de religião, não é você mudar de denominação, é uma aliança que você faz espiritual com Jesus. E a Bíblia diz em Romanos no capítulo 10, no verso 9, que se nós cremos que Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar e que Ele carregou os nossos pecados e que Ele ressuscitou, que se nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, nós seremos salvos. Se você está aqui e você não tem certeza da sua salvação,
Se você ainda não fez essa aliança, essa oração, levante sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? Tem alguém que deseja se reconciliar? Você já recebeu Jesus, mas você se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo. Nem importa para mim, nem importa para Deus. O importante é que Ele quer que você se reconcilie. Tem alguém que deseja se reconciliar? Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Sabe, o batismo no Espírito Santo é a evidência sobrenatural, é uma ferramenta poderosa que Deus disponibilizou para todo aquele que já recebeu Jesus. Se você está aqui e não ora em outras línguas e deseja receber o batismo no Espírito Santo, levante sua mão. Nós temos uma equipe preparada para orar com você. Tem alguém? Tem alguém que deseja receber imposição de mãos para sair daqui curado? Você recebeu algum diagnóstico, você está com alguma dor, você tem algum sintoma de enfermidade e não quer sair daqui desse jeito. Eu quero dizer para você, de fato, Jesus já conquistou saúde divina para mim e para você. Mas a Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Tem alguém que deseja receber imposição de mãos? Aleluia. Glória a Deus. Todos salvos, cheios e curados. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém.